agora, para nós meditarmos um pouco, que está no Evangelho de Mateus. Se você puder abrir aí, abre no Evangelho de Mateus. Na verdade é Marcos, irmãos. Marcos. Evangelho de Marcos. Abre a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6. Então, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Nós vamos ler os versículos de 45 em diante, tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos do 45 em diante. Diz assim o texto. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles, alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Nazaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. E ele percorria toda aquela região e levava os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhes que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos que neles tocavam eram curados. Irmãos, esse texto aqui da palavra do Senhor, na minha Bíblia aqui tem Jesus anda sobre as águas. Tem esse título aqui. É um texto bem conhecido. E é um texto que vai mostrar para as nossas vidas um grande milagre, uma grande bênção que o Senhor fez e que Ele operou. E, meus irmãos, esse texto aqui fala de uma tempestade que os discípulos enfrentaram, que eles tiveram que encarar. E foi uma poderosa tempestade. Sempre quando eu falo sobre esse texto, eu digo, a tempestade foi tão grande porque eles eram pescadores, irmãos. Pescadores são acostumados com tempestades. Mas foi uma tempestade tão grande que pescadores ficaram aterrorizados. Não era qualquer tempestade. E as tempestades da vida muitas vezes são assim. Elas pegam até mesmo pescadores experientes desprevenidos. Eu sei que talvez você pense em muitas coisas e calcula muitas coisas e planeja muitas coisas, né? Mas existem coisas que acontecem que nos pegam desprevenidos. E às vezes, tem até um ditado aqui no Acre, né, que a gente usa muito, que a pessoa diz assim, a pessoa, ela engole um boi inteiro, mas se engasga com um mosquito. Acontece. Acontece isso por quê? Acontece muitas vezes porque pegou a pessoa num dia desprevenido. Pegou a pessoa num dia que ela não estava bem. Pegou ela num dia em que ela não esperava que aquilo acontecesse. E essa tempestade aconteceu isso, meus irmãos. E nas tempestades da vida, e o interessante é que o texto diz assim, no versículo 45, e logo em seguida, Jesus insistiu. Você viu isso? Ele diz, Jesus insistiu que os discípulos entrassem no barco e fossem para Betsaida. Meus irmãos, Jesus insistiu que os discípulos entrassem no barco e que que os discípulos fossem para o outro lado. Ele falou, vão que eu acompanho vocês.
Irmãos, mesmo obedecendo a Deus, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo vivendo o que Jesus insistiu que eles fossem, e eles obedeceram, mesmo obedecendo a Deus, mesmo fazendo a vontade de Deus, nós podemos ser surpreendidos com tempestades. As tempestades, meus irmãos, não pegam pessoas somente desprevenidas, não. Tempestade alcança todo mundo. Mesmo obedecendo a Deus, os discípulos foram empurrados para o olho, para a parte mais profunda de uma grande tempestade. Mesmo obedecendo a Deus, Jesus diz, versículo 45, insistiu que eles fossem. E mesmo assim, eles foram empurrados para o meio de uma tempestade. Meus irmãos, tempestade vem sobre todo mundo, meus irmãos. Tempestade vem sobre todo mundo, meus irmãos. Você lembra lá de Mateus capítulo 7, quando ele diz do homem que construiu a casa na rocha e do homem que construiu a casa na areia. E eu te pergunto, o homem que construiu a casa na rocha, teve chuva lá? Para o homem que construiu a casa na rocha, teve vendaval lá? Teve. E o da areia também teve. Teve vendaval para o da areia e para o da rocha. Teve chuva para os dois. Teve rios nos dois. As tempestades da vida, elas muitas vezes nos surpreendem. Eu lembro do apóstolo Paulo, meus irmãos. O apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele foi apedrejado na cidade de Listra. Na segunda viagem missionária, ele foi preso e açoitado lá em Filipe. Na terceira viagem missionária, ele foi preso e sofreu naufrágios em Roma. As 3 viagens foram da vontade de Deus. As 3 viagens foi porque Deus queria. Mesmo assim, eles foram empurrados para o meio de uma tempestade. Por isso eu te digo, meus irmãos, mesmo você fazendo a vontade de Deus, mesmo você sendo discípulo de Jesus, mesmo estando diante de Deus, muitas vezes pode acontecer nós sermos surpreendidos por tempestades que deixam pessoas experientes com medo. Eu quero te dizer, meu irmão, que mesmo pessoas experientes, mesmo pessoas experimentadas na vida, elas podem ser surpreendidas com grandes tempestades. Obedecendo a Deus, os discípulos foram empurrados para uma grande tempestade. É mais fácil, meus irmãos, a gente achar assim, ó, eu estou obedecendo a Deus, ele vai me livrar de tudo. Ah, seria bom. Ah, como eu queria que fosse. Seria maravilhoso. Mas deixa eu te dizer, vida cristã não é Disneylândia. Vida cristã não é paraíso. Vida cristã, meus irmãos, é negar-se a si mesmo, é tomar cada dia a sua cruz e seguir. Vida cristã, meus irmãos, é todos os dias eu saber que eu sou entregue à morte. Vida cristã é sacrifício. Vida cristã é renúncia. Vida cristã, mesmo obedecendo a Deus, eu posso ser empurrado para o centro de uma tempestade. A parte do paraíso vai chegar lá no céu. Agora ainda não, meus irmãos. A questão não é o que acontece. Não é, eu estou na rocha e não vai me acontecer nada. Acontece. Não é o que me acontece onde eu estou firmado no Senhor. A sua vida está firmada no Senhor. A sua vida está diante de Deus. O seu coração está diante de Deus. Por isso eu te digo, as tempestades que muitas vezes nos surpreendem, as tempestades que muitas vezes nos abalam, as tempestades que muitas vezes nos pegam de surpresas, mas vem, mesmo eu obedecendo ao Senhor, mesmo eu estando com a minha vida diante do Senhor, mesmo assim, os discípulos aqui no versículo 45 de Marcos capítulo 6, Jesus insistiu, vão para o barco, entrem, vão para o mar, e mesmo assim aconteceu uma tempestade.
Tempestades, irmãos, são inesperadas para mim. Tempestades pegam de surpresa a mim. Mas eu quero te dizer, não existe tempestade para surpreender Jesus. Não existe não existe tempestade, irmãos, que possa tirar a nossa vida do controle de Deus. Eu quero te dizer que às vezes foge do meu controle, às vezes foge da minha força, mas nunca foge do controle de Deus. Não há tempestade fora do controle de Deus. Não há tempestade que surpreenda Deus. Não há nada que aconteça que surpreenda ao Senhor. Por isso eu te digo, mesmo que você seja pego de surpresa por uma tempestade, mas a sua mão está guardada e protegida pelo Senhor. E Ele é o controlador. Ele é que tem o livro da história nas suas mãos. Ele é o cavaleiro do cavalo branco. É Ele, o nosso Senhor. É Ele que saiu para vencer. É Ele, o nosso Deus, o único que pode abrir o livro da vida. É Ele. Mesmo obedecendo a Deus, vem tempestades. E sabe o que mais machuca nas tempestades? O texto diz que os discípulos, no versículo 45, falaram, olha, vão, podem ir, que eu ainda vou ficar aqui despedindo o pessoal. Eles estavam na tempestade, meus irmãos. Eles ficaram muitas horas na tempestade. Eles saíram no final da tarde, o dia já estava amanhecendo, e eles ainda na tempestade, eles ainda na tempestade, eles ainda na tempestade. Sabe o que mais machuca diante das tempestades? Primeira coisa, a aparente demora de Jesus vir nos ajudar. Ah, meus irmãos, a aparente demora de Jesus, ela dói mais do que a tempestade. Eu lembro que um dia, quando Lázaro morreu, ele ainda estava doente na época. E Marta e Maria mandam chamá-los. E eles vêm. E Jesus não vai imediatamente. Quando Jesus chega lá, já tinha 4 dias que ele tinha sido enterrado. Ele fala, Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A dor do coração daquela mulher é dizendo assim, Senhor, tu demorou demais. Uma das maiores, o que mais machuca diante da tempestade, meus irmãos, é essa aparente demora, mas por que Jesus não faz nada? Eu lembro quando Jesus, uma vez, estava no barco com os discípulos, e os discípulos falaram assim, eu estou dormindo, o que é isso? A demora de Jesus nos machuca, mas não é só a demora, o silêncio de Jesus nos machuca, porque te fala assim, Senhor, tu pode tudo, tu fala tudo, diz pelo menos se eu vou morrer, diz pelo menos como é que vai ser isso. E ele não fala, ele não diz nada, e eu falo, meu Deus, o que vai ser de mim? Diante da tempestades, irmãos, tempestade que me pegam desprevenidos, a demora me machuca, mas o silêncio às vezes me machuca mais ainda. Aquele silêncio, Senhor, cadê? E agora a dor ainda era maior, sabe por quê? Você lembra, lá em Marcos capítulo 4, no versículo 35, é a passagem quando a tempestade veio no barco. Que os discípulos estavam, mas Jesus estava dentro do barco. Agora, a tempestade veio e Jesus não estava dentro do barco. Eles talvez gritaram, talvez fizeram tantas coisas, mas não deu. O que machuca mais nas tempestades é a aparente demora de Deus. É o aparente silêncio dele. Sabe o que mais machuca ainda? É quando eu percebo a minha incapacidade de resolver o problema. O texto diz aqui que nós lemos que o barco estava no meio do mar e
os discípulos estavam remando com dificuldade e o vento soprava. Eu não sei se você já ficou assim, que você rema para um lado e o barco não vai, rema para o outro e o barco não vai, e começa aquele desespero. Meus irmãos, a tempestade não machuca tanto, mas a aparente demora de Deus, o aparente silêncio de Deus e a minha incapacidade de fazer algo, isso me atormenta. E sabe o que isso faz comigo? Me traz medo, me traz dúvida. Hoje, tem muitos irmãos com medo, tem muitos irmãos com dúvida, tem muitos irmãos que foram pegos de surpresa. Meu Deus, eu não comprei álcool. Meu Deus, eu não comprei máscara. Meu Deus, eu não estava preparado para este momento. Eu tinha marcado uma viagem. Meu Deus, eu tinha programado isso e aquilo. Meu Deus, a reserva de dinheiro que eu tinha, eu gastei fazendo a reforma na casa. Meu Deus, como é que vai ser? Eu tenho essa doença, aquela doença, meus pais, meus filhos. E aí começa a vir sobre tudo isso. Aí Deus não responde. E aí você fica vendo vídeos e vídeos e tantas coisas e tantas coisas. E Deus, por que tu não faz algo? Deus, por que tu não fala algo? Deus, o que está acontecendo? E aquela tormenta toma conta da nossa alma. Aquela tormenta toma conta da nossa vida. E vem um medo. E vem uma dúvida. E sabe o que acontece? A aparente demora de Deus. O aparente silêncio de Deus. E quando eu percebo a minha incapacidade de fazer algo para mudar, aquilo se torna um problema maior do que a própria tempestade. E eu fico desesperado. Eu queria te dizer, meu irmão, que mesmo que você não saiba, mas que durante a tempestade, Deus está vendo tudo. Eu quero te dizer que em toda tempestade, Deus está vendo tudo. Olha só, olha só. O texto diz aqui, olha, se você ler, é muito interessante aqui Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, meus irmãos, fala da morte de João Batista. O João Batista morre, depois que o João Batista morre, os discípulos falam para ele, e aí o texto diz assim, Marcos capítulo 6, versículo 31, diz assim o texto: havia muita gente indo e vindo, ao ponto que eles não terem tempo nem para comer. Jesus lhe disse: venha comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Olha só, a Bíblia diz aqui que antes deles irem para passar por essa tempestade, Jesus disse assim: vamos para um lugar deserto, vamos descansar um pouco, porque é tanta gente indo e vindo que nem tempo para comer a gente tem. Irmãos, Jesus estava sem tempo para comer. Você entende o que é isso? Ele estava fazendo tanta coisa, curando tanta gente, que ele estava sem tempo para comer. Mas o texto que nós lemos diz assim, versículo 47 do capítulo 6 de Marcos: ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contrário, a alta madrugada. Meu irmão, olha isso. Jesus não tinha tempo nem para comer. Jesus não tinha tempo para fazer coisas que eram básicas ali para a sua vida. Mas eu quero te dizer, as tempestades, elas vêm até para quem obedece a Deus. E elas pegam muitas vezes a gente desprevenido. E às vezes não é nem a tempestade que é tão poderosa, mas a demora, o silêncio, a minha incapacidade, às vezes isso pesa mais do que qualquer coisa. Mas eu quero te dizer, Deus está vendo tudo. Deus, o texto diz aqui, ele não tinha tempo nem para comer, mas ele estava olhando os discípulos na tempestade. Eu quero te dizer que Deus te visita, que Deus está contigo. Lá no livro de Apocalipse,
nos capítulos 1 e 2, que vai falar das 7 igrejas, e ele fala, simbolizando as 7 igrejas como 7 candelabros, e no meio dos 7 candelabros tinha o Filho de Deus, Jesus. Ele está no meio da igreja, e eu quero te dizer que Deus está olhando para a sua igreja, que no meio da tempestade, ele pode não ter tempo nem para comer, ele pode estar fazendo o que for, mas ele está olhando para nós. Jesus enterra os discípulos no meio da tempestade. Interessante é que Jesus, ele estava lá no versículo 46, né? Orando. Ele falou assim, vão, que eu vou me despedir aqui. E depois ele foi orar. Isso me lembra quando ele diz assim, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou e vou preparar lugar. O Espírito Santo intercede por nós. Ele foi preparar um lugar para nós. Ele é o nosso advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que nos purifica de todo pecado. Por isso eu te digo, Deus está te vendo. A tempestade que você enfrentar, a luta que você enfrentar, Deus está te vendo. Ele estava vendo os discípulos, ele estava vendo a tempestade, ele estava vendo o remo, ele estava vendo tudo. O Senhor está vendo. Lembra quando o profeta foi lá na casa do oleiro? Lembra? Quando ele chegou lá, o que aconteceu? O que o oleiro estava fazendo? Estava trabalhando. Ei, se você cruzar os teus joelhos e clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, você vai ver que Ele está trabalhando em teu favor. Ele está trabalhando na tua vida. Ele está trabalhando na tua casa. Ele está trabalhando na tua família. Deus é todo poderoso. Ele pode não ter tempo nem para comer, mas Ele está te olhando nessa tempestade. Mas não é só isso, meus irmãos. Não é que Ele está sempre olhando, não, tá? Além de Ele estar sempre olhando, Ele sempre vem ao nosso encontro. Sempre. O nosso Senhor sempre vem ao nosso encontro. O texto diz aqui, olha, quando Jesus viu os discípulos remando, versículo 48, e vendo soprar o vento, aí diz, Jesus dirigiu-se a eles. Irmãos, Jesus, ele não só viu os discípulos da tempestade, como Jesus foi ao encontro dos discípulos. E eu te digo, meu irmão, meu amado irmão, Deus está te vendo, Ele enxuga tuas lágrimas, Ele te coloca no colo, Ele te protege, Ele é o teu Deus, Ele é o Deus maravilhoso, Ele está te vendo, você não está só. A demora, o silêncio, a tua incapacidade de resolver podem estar te sufocando, mas eu te digo, Ele está te vendo e a qualquer momento Ele virá em tua direção. O texto diz, Jesus dirigiu-se a eles. Ele foi até eles. E mais do que isso, meus irmãos, olha o que eu acho tão interessante. Jesus foi até eles o quê? Andando sobre o mar. Eles estavam com medo de quê? Da tempestade lá no mar, né? O vento que estava batendo, as ondas. Lembra disso? Eles estavam com medo da tempestade lá no mar. E Jesus chegou lá andando como? Sobre o mar. Sabe o que eu quero te dizer? O que me causa mais medo, aquilo que mais me desespera, aquilo que mais me angustia, aquilo que tira a paz da minha alma, está debaixo dos pés de Jesus Cristo. Aquilo que mais me atormenta está debaixo dos pés do nosso Senhor. Ele está te vendo, Ele sempre vem para os seus filhos. E aquilo que mais te causa medo, aquilo que mais te causa angústia, está sobre debaixo dos pés do Senhor. E o que é isso? Estar debaixo dos pés. O Senhor está pisando, está sobre o domínio dele, está sobre a força dele, porque o nosso Senhor é o Senhor da história, é o nosso Deus, é o Cristo vivo, Ele é o nosso Senhor. A Bíblia diz que aquilo que os discípulos mais tinham medo, eles viram Jesus andando
andando, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Como ele veio, andando em cima do que eu mais tenho medo. Eu quero te dizer, eu sou pego de surpresa. Tempestades me deixam enlouquecidos. Mas para o nosso Deus, o Deus puro e verdadeiro, nada surpreende o nosso Deus. Tudo está no controle de Deus. A história está no controle de Deus. Ele é o nosso Senhor. E te digo mais. Não só está debaixo dos nossos pés, debaixo dos pés do Senhor, aquilo que nos causa mais medo, mas eu quero te dizer uma coisa. Aquilo que nos causa mais medo é uma forma que Deus vai falar contigo e te aproximar dele. O que te causa mais medo será a forma de Deus falar contigo e se aproximar dele. Os discípulos dizem que ele estava lá e ele sai andando. E quando ele vai andando e se aproxima daquele lugar, os discípulos com medo de Jesus andando sobre as águas, o Senhor falou diretamente com eles. Ei, no meio das tempestades, o Senhor fala contigo. Muitas tempestades são usadas para falar contigo. Ei, tempestades podem ser salas de aula. Tempestades são mestrados e doutorados. Na verdade, podem ser. Porque tem gente que sai da tempestade derrotado. Tem gente que sai da tempestade sem aprender as lições. Mas as tempestades, aquilo que me causa medo, aquilo que me traz tormento, ei, esses dias agora, essa pandemia que nós estamos vivendo, ei, isso é sinal, irmãos. São sinais. Eu tenho mandado vídeos sobre o Apocalipse para os irmãos, na verdade, áudio sobre o Apocalipse para os irmãos. Tenho enviado e eu tenho explicado lá o livro de Apocalipse. Ei, isso são sinais. São sinais. Somente sinais. Mas Deus está usando isso, meus irmãos, para nos ensinar lições de comunhão, de adoração, de estar perto dele, de orar, de entendermos que vale a pena servir a ele. São tantas coisas. De reunir as famílias, de reunir nossas casas. Ei, aquilo que nos causa mais medo está debaixo dos pés de Jesus. Aquilo que nos causa mais medo vai nos ensinar lições maravilhosas. E para encerrar, quero te falar rapidamente 4 coisas. O texto diz aqui assim, ó, eles aterrorizados acharam que era um fantasma. Jesus disse assim: coragem, não tenham medo. Coragem, não tenham medo. Ei, mas não era para ele ter mandado, não era a tempestade se acalmar, não? Não. Ele não mandou a tempestade se acalmar. Ele mandou os discípulos se acalmarem. Antes de mandar a tempestade se acalmar, ele falou: ei, calma. Eu te digo hoje, meu irmão, calma. Ainda não chegou o fim. Nós vamos vencer esse momento. Nós vamos passar por esse momento. Pode ser que alguns de nós fiquem doentes, mas nós vamos passar por esse momento. Ah, eu fiquei tão feliz com os irmãos essa semana no grupo da igreja, brincando. Começou a semana, era um dia de chuva, o Rui compartilhando umas músicas para a gente ouvir. Depois começou uns jogos sobre versículos bíblicos. Ai, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei feliz que os irmãos estavam juntos, brincando. Não era só falando de morte e de números, e que isso pode, que aquilo não pode, que eu devo fazer isso. Não, os irmãos brincando, se alegrando, os irmãos sorrindo juntos mais uma vez, ali no grupo da igreja, e falando coisas ali juntos e sorrindo. Ai, como eu fiquei maravilhado. Mas eu vi, a semana foi passando, e eu senti falta dos irmãos, eu senti falta
dos textos compartilhados, das músicas compartilhadas, das brincadeiras. Ei, meu irmão, eu te digo em nome de Jesus, calma, meu querido, calma, calma. O Senhor vai mandar a tempestade se acalmar, mas antes ele diz para você, calma, não tenha medo. O Senhor da história está com o controle nas mãos. Ele é o nosso Deus. Calma, meu irmão, calma. Não tenha medo. O controle está na mão dele. E ele disse, calma, sou eu. Como assim? Porque a presença de Jesus é tudo que a gente precisa. Para a viúva de Naim, ele falou, não chore. Como não chore? Perdi meu filho. Porque Jesus está aqui. Calma, como se acalma? A tempestade está aí. Ele disse, eu estou aqui. Por isso eu te digo, o que nós precisamos não é que a pandemia passe, não é isso ou aquilo. O que nós precisamos é da presença de Jesus na nossa vida, na nossa família, a presença de Jesus na nossa casa. Porque com a presença de Jesus, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem Ele não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo vai ter morada no céu. Por isso eu te digo, calma, meu irmão querido. Calma, minha irmã querida. Calma, Jesus está aí do teu lado. Calma. Então a primeira coisa é essa, se acalme. Nós temos Jesus, então nós temos tudo. Segunda coisa, Jesus acalma a tempestade também, viu? Ele mandou aquela tempestade se acalmar e imediatamente se acalmou. Um dia, quando ele estava no barco, ele também mandou e imediatamente se acalmou. No dia e no tempo determinado, o Senhor vai dizer, acabou essa pandemia e ela vai chegar ao fim. Acabou o choro e vai chegar ao fim. Calma. Quem tem Jesus tem tudo. Então você tem tudo. Calma. Ele também acalma a tempestade. Outra coisa. Eles falaram, meu Deus, é um fantasma. Não, querido. Ele falou, sou eu. O que eu quero te dizer? Tem gente, é o Apocalipse, é o Anticristo. Calma. São sinais que o nosso Senhor está vindo nos buscar. São sinais. E o anticristo, calma. Do anticristo ainda vai ter o período da apostasia e o anticristo ainda vai se manifestar. Calma. Isso são sinais. Esses sinais, eles vêm acontecendo ao longo da história. Não é a primeira pandemia, meu irmão. Não é a primeira guerra. Não é a primeira fome. Nós vamos vencer. O nosso Senhor está conosco. Nenhuma praga chegará na nossa tenda. Mal nenhum chegará na tua casa. O Senhor te guardará. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Calma! Não é um fantasma. São sinais que o nosso rei está voltando. Em último lugar, aqueles discípulos não tinham que ficar com medo. Sabe por quê? Jesus disse para eles, entrem no barco e nós vamos para o outro lado. Se Jesus disse que eles iam para o outro lado, eles não iam morrer no meio da viagem. Se Jesus disse, nós vamos para o outro lado, fique tranquilo, porque ninguém morre no meio da viagem. E eu quero te dizer que o destino final da minha vida, da tua família, da tua vida, da tua casa, dos teus filhos, dos teus pais, o destino final, quem determina é Jesus. E só quando Jesus disser que é o fim, será o fim. O destino final, quem determina é Jesus. É Jesus quem determina o destino final. E quando ele disser que o destino final é no canto A, será no canto A. Se ele disser que é no canto B, será no canto B. Porque ele é quem determina o destino final. Calma. Calma. Quem tem Jesus tem tudo. Calma. Ele vai acalmar essa tempestade. Ei, não é fantasma, ei, calma. São sinais. Nós vamos vencer isso, você vai ver. Mais cedo ou mais tarde, venceremos isso. Calma. O destino final da tua vida, quem determina é Deus. Quem determina é Deus. É o Senhor que nos dirige. É o Senhor que nos abençoa. Eu quero que Ele abençoe a tua vida. Eu quero que Ele abençoe a tua casa. Que você seja abençoado por Deus. Que a mão do Senhor, poderosa mão,
esteja sobre a tua vida. Eu quero te dizer, vamos, irmãos, permanecer com esse distanciamento social. Eu sei a saudade que eu fico e que eu estou, né, dos irmãos. O meu pai, a minha mãe, que eu não estou tendo contato. A minha irmã, que mora do lado da minha casa, e às vezes só ouço a voz e não estou junto. Tanta coisa. Mas esse distanciamento é importante nesse momento. Nós teremos outros momentos para estarmos juntos e celebrarmos e para você estar junto com outras pessoas. Por enquanto, é o distanciamento físico. Mas nós nos vemos no WhatsApp, nos vemos em tantos lugares por aí. Vamos fazer videochamadas. Dá para ser 4 pessoas pelo WhatsApp. Vamos fazer isso. Vamos estar juntos. Vamos adicionar uns aos outros. Vamos ver os nossos vídeos. Vamos orar uns pelos outros. Liga para o teu irmão e ora por ele. Liga para o teu irmão e canta pelo telefone mesmo. E adora o Senhor. Ah, como é bom quando nossos filhos e falam com os outros também. Deus vai nos abençoar. Nós não estamos só, meus irmãos. É preciso isso. Então, te cuida. Coloca a mão do Senhor protegendo e guardando a tua vida todos os dias. Porque essa tem sido a minha oração todos os dias por ti, pela tua casa, pela tua família, colocando diante de Deus. Eu continuo enviando estudos do Apocalipse e que eu quero que você esteja abençoado sobre isso também. E um outro desafio que eu vou fazer, depois eu vou sistematizar melhor, mas tem muita gente, meus irmãos, passando necessidade. E nós vamos organizar uma campanha para levar alimentos e outras coisas e deixar lá na igreja. Então, quando você sair para comprar alimentos, eu vou explicar melhor ainda, mas nós vamos separar e deixar em lugares os nossos queridos lá do Ayrton Senna, né, meus irmãos? Eu nem sei como é que eles estão, então que o Senhor os guarde também. Lá na casa do seringueiro estamos com 3 pacientes lá. A nossa querida Gabi, né, que já luta para viver, que o Senhor guarde ela e a sua família também, e tudo, e o sustento, e tudo que ela precisar. Que a mão poderosa do Senhor visite, esteja sobre ela, e sobre cada irmão nosso. Cada um, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu vou orar encerrando esse momento. Vai ficar gravado lá no Facebook, né? Essa mensagem você vai ouvir depois. Eu vou mandar em áudio também para algumas pessoas, né? Que vão poder ouvir, para aqueles que cortou o áudio, né? Mas a minha oração é que Deus te abençoe. E que essa comunhão e esse amor, essa alegria, venha ficar firme em nós. Venha ficar firme na nossa vida, todos os dias. Meu Senhor.